Bem, aqui estou eu para mais uma análise do Campeonato Estadual de Xadrez, aqui das partidas jogadas por minha pessoa. É, hoje foi dia de rodada dupla. Teve uma rodada às 13 e outra rodada às 19 horas. A rodada às 13 era a quinta rodada e eu tava com as peças negras dessa vez. Meu adversário foi o Vitor Firmo, que é mestre nacional e que é estudante de Direito na UFRN. Ele acabou optando por jogar E4. Geralmente ele sempre joga E4 quando tá com as peças brancas. A ideia de E4, eu já falei em outros vídeos, mas não custa nada dar uma recapitulada. É dominar aqui, principalmente uma casa central D5. Já desenvolve, já tem a possibilidade de desenvolver o bispo nos próximos lances. Já dá um espaço aqui para dama jogar também. O rei já tem um espaço também se for necessário para ele correr. Daí abrir o jogo aqui. Eu joguei E5 com a ideia simétrica. A mesma ideia de E4. Tentando dominar aqui algumas casas centrais já para liberar meu bispo nos próximos lances. Ele jogou cavalo em F3. Cavalo em F3 ataca o meu peão. Tá atacando o meu peão aqui em E5. E aí eu defendi com cavalo C6. Existem outras variantes. Também pode defender com D6. A defesa brasileira com dama E7. Existe essa aqui que é a defesa russa. Que apesar de não estar defendendo o peão de E5, ele pode tomar, né? Ele pode estar tomando esse peão, só que eu recupero o peão depois. Apesar de eu deixar ele tomar meu peão, eu consigo tomar o dele. Então a defesa também é possível. Só que eu optei por cavalo em F6. Indo para algumas aberturas, por exemplo, como a escocesa, a italiana com bispo C4 ou a espanhola com bispo B5. Existe aqui também cavalo C3, que aí pode ir para a abertura dos 4 cavalos. Mas o Vitor Firmo jogou bispo B5. Bispo B5, pressiona o cavalo aqui. Libera pro roque, né? Claro. Coloca o bispo numa posição agressiva aqui, tentando tomar o cavalo. E depois que esse cavalo sair, o peão daqui vai ficar sem proteção, né? Então a ideia já é pressionar aqui o peão de F5 também. Eu joguei cavalo F6. Aqui as negras tem várias linhas. A 6 é a principal, mas eu joguei cavalo F6, que é conhecido como berlinesa. O muro de Berlim. Desenvolvo aqui uma peça para tentar rocar também. E atacando o peão de E4. Veja que é aquela ideia. Ele tá atacando o meu indiretamente, eu ataco dele diretamente. E assim vai. As negras rocam. A teoria diz que rocar é um bom lance. E aí as presas tomam o peão. Pode tomar o peão aqui via E4. As brancas também podem tentar D3 aqui antes do rock. Já é outra linha. Mas as brancas rocaram. E aí eu tomei. Aqui existe torre em E1, já pressionando o cavalo. O peão daqui cair, por exemplo, torre aqui. Cavalo em D6. E aí, por exemplo, as negras podem seguir com bispo toma. Tá? E aí um cheque aqui no rei. Aí bispo E7. Isso vai para uma linha diferente da que foi jogada. Mas é possível também. É só para ter ideia que torre e E1 é possível. O mais agressivo aqui é D4. Que foi o que foi jogado. E eu tenho que tomar cuidado. Tomar esse peão aqui com um cavalo ou com o peão é muito perigoso. Principalmente com o peão, porque essa coluna aberta aqui. Essa coluna aberta aqui é bem perigoso. Veja que o cavalo, a torre já pode vir aqui cravar. O cavalo não pode sair, né? Porque o rei tá aqui. Então isso aqui é uma cravada. Assunto típico aqui nos meus vídeos, já comentei várias vezes. Sempre tentando cravar as peças do adversário.
Então é bem perigoso essa tomada. Geralmente o cavalo volta para D6 para tentar atacar aqui o bispo em B5. E aqui existe uma linha muito teórica que foi jogada. O bispo toma o cavalo. Aqui toma. Toma aqui, ó. O cavalo tem que sair. F5 é a casa mais ativa, que não vai receber ataque, né? Apesar de ter um E4 aqui, a torre já pode vir atacar ganhando tempo. Aí dama toma, rei toma. Isso aqui é a posição clássica do muro de Berlim. Apesar das negras terem peões dobrados aqui na ala da dama, elas têm o par de bispo, que nesse tipo de posição aberta pode ser um recurso aqui na posição do negro, esse par de bispo. Só considerando aqui que também existe uma variante, é pouco jogada, que em vez de tomar de D, se toma de B. E aí quando tomar o cavalo vem para G7. Mantendo as damas para não entrar naquele final. Final que eu digo é quando já troca as damas, ficam poucas peças, né? É difícil dizer quando uma partida entra no final. Não existe uma receita de bolo. Ah, entrou no final. Não é assim, é difícil de saber quando é que se entra no final. Alguns autores dizem que quando troca as damas já tá no final. Eu não sei, quem sou eu, né, pra falar. Então, essa variante aqui, a dama continua em jogo, as damas continuam em jogo. Só que é menos jogado, mais popular é mesmo tomar de D. E aí quando o peão toma, cavalo F5, dama toma, rei toma. E aqui as brancas têm várias linhas. H3, cavalo C3. Tentando desenvolver as peças e pegar o rei aqui, que tá no meio da tormenta, né? Mas as negras têm recurso aqui de defesa. Ele jogou H3. A ideia de H3 é tentar aqui um G4 aqui em algum momento. E aí eu joguei H6. Porque eu quero colocar um bispo em E6, né? E aí, por exemplo, se eu jogo o bispo em E6 direto, eu já tô levando um cavalo aqui em G5. Eu não... Se eu puder manter esse par de bispo, melhor, né? Porque o par de bispo é a grande vantagem aqui do negro na posição. Par de bispo tentando segurar essas casas aqui. Veja como. Só que pra você ver, se eu conseguir jogar um bispo em E7 e um bispo em E6, é claro que, vamos supor que esse cavalo não tá aqui. Vamos supor que os dois bispos estão aqui, só pra você entender. A posição da coluna aberta aqui é bem defendida, porque essas 4 casas verdes aqui são defendidas pelos bispos. Então, apesar da torre poder vir dar cheque aqui e o rei ter que sair, essa coluna tá bem defendida. Tá difícil das negras conseguirem o jogo. Então eu joguei H6 com a ideia de colocar o bispo em E6 para não levar o ataque, né? Agora o cavalo não... Nem o cavalo e nem o próprio bispo pode vir para G5. Aí ele... Torre em D1. Torre em D1. Ganhando tempo aí em cima do meu rei. Aí o rei é 8. Só que para lembrar que se eu não tiver jogado H6, por exemplo H3, eu posso jogar rei em E8 já direto. Provavelmente eu vou jogar H6 depois. Então são lances intercambíveis aqui, ou seja, que a ordem de movimento não influencia. H6 e o rei E8 vai dar no mesmo. Então H3, vou seguir a partida como é que foi. H6, torre D1, cheque, rei E8. A posição do rei aqui é relativamente segura, porque aquela ideia de colocar os bispos nessas duas casas. E essa coluna aqui, ela tá fechada, né? Fechada pro branco, no caso, porque esse peão aqui de E5 meio que ajuda as negras em relação a essa coluna, né? É claro que o peão tá ganhando tirando algumas casas aqui importantes do negro, por exemplo, como F6 e D6, ganhando espaço. Mas em compensação a torre não consegue jogar nessa coluna. Tem que jogar na coluna dele. Então rei E8. Depois de rei E8,
Se seguiu, cavalo C3, desenvolvendo uma peça aqui na área da dama. Já mirando o ponto E4 aqui, alguns pulos com o cavalo. E aí eu joguei bispo E7. Minha ideia de bispo E7 é que se G4 em algum momento eu tenho esse cavalo em H4. Por exemplo. Porque o cavalo não tem casa, né? Veja que não pode vir para aqui, nem para aqui. Aqui também não, aqui também não. Então, cavalo aqui seria um caso. Então, antes de cavalo C3, se ele joga G4. Antes de cavalo C3, se joga G4, por exemplo. Aí o cavalo tem essa casa, né? O cavalo não pode ir para lá porque o cavalo toma. O cavalo branco toma. Mas agora, antes de eu jogar o bispo em E7, tinha esse. O cavalo voltando, já indo aqui por centro com D5. Então, veja que apesar de eu tirar cavalo C3, apesar de eu tirar... Joguei bispo E7. Apesar de eu tirar a casa de volta do cavalo, tem esse tema aqui do cavalo em H4. Tentando trocar aqui o cavalo, porque se toma, o bispo está recuperando a peça. Então são nuances posicionais aqui. Na verdade, táticas, né? Que o negro tem que estar atento. Então, bispo E7. B3. B3, a ideia é clara de colocar o bispo na grande diagonal. Sempre importante, né? Tentar colocar esse bispo na grande diagonal. Veja que o bispo não tem nenhuma casa decente. Aqui o bispo fica meio que bloqueado pelo peão. Que não pode. Aqui o cavalo pode tomar, né? Joga aí, toma. Aqui bloqueia a torre, né? Então, a melhor casa provavelmente é B2 mesmo. Já que A3 não pode. Que tá caindo. Bispo toma, né? Então provavelmente bispo B2 é a melhor opção mesmo. Por isso que B3. Eu joguei bispo E6, seguindo o plano. Veja que agora eu tenho um domínio, um certo domínio aqui dessas casas verdes aqui na coluna. Ou seja, a torre ela não consegue jogar aqui. Nem que o negro tente dobrar aqui já é muito difícil para conseguir alguma coisa aqui nessa coluna. É uma defesa bem sólida, né? Quem gosta de jogar sólido. A estratégia para essa partida era tentar fazer com que o branco perdesse a iniciativa. Por isso que eu tentei jogar essa defesa em vez de uma siciliana, né? A minha ideia era quebrar a iniciativa do branco, tentar igualar e tentar vencer um final. Final com espada e bispo. Então depois de B3, bispo E6, bispo B2. Sempre seguindo o plano, colocar o bispo na diagonal. E aí eu já começo a disputar aqui a coluna com a torre branca, torre D8. Torre não tá fazendo nada e A1 vem para D8 para disputar. E aí cavalo E2, o cavalo sai. Veja que o bispo agora já começa a ameaçar aqui na diagonal. É claro que esse peão tá impedindo que o raio de ação dele continue, né? Mas com o cavalo, o bispo é quase um peão, né? Veja que o bispo não tem. Esse bispo aqui ele tem duas casas para ir, C1 e A3. Quando o cavalo sai, o bispo já começa a ter uma certa ação. E não é só por bispo ter uma certa ação. Esse cavalo aqui, ele tá procurando pastos verdes, né? Como se diz, o cavalo procura um lugar melhor. C3 não parece tão interessante. Veja que essas casas aqui, ó, estão dominadas pelo peão. Então não é uma... Não... Ir pra borda de jeito nenhum. Seta vermelha de jeito nenhum. Talvez alguma possibilidade aqui seria cavalo em E4. Mas não parece claro para onde esse cavalo vai se ele vir para E4. Talvez G3 para tentar trocar, já que esse cavalo em F5 é mais ativo. Sempre tentando trocar as peças ativas, né? O meu cavalo em C3 o cavalo dele em C3 é menos ativo do que o meu em F5. Então, essa manobra E4, G3 para tentar trocar o cavalo faz sentido. Mas ele jogou o cavalo em E2, que é melhor. O cavalo em E2 é melhor por quê?
Porque já ameaça aqui ou F4 ou D4. Para tentar ganhar o padre bispo. Eu disse, o grande trunfo da posição negra é o padre bispos. Então se as brancas conseguirem trocar um cavalo desse por qualquer um desses dois bispos, já facilita a vida do branco. Porque vai tentar explorar aqui essa minha debilidade de peões dobrados aqui na área da dama. Então cavalo é 2, C5. Talvez o meu primeiro erro foi C5. Por que C5 parece um erro? Porque primeiro que eu tiro, eu coloco um peão na mesma casa do meu bispo. O meu bispo tinha um raio de ação grande. E aí com C5, esse raio de ação fica menor. Então, talvez a primeira imprecisão do jogo foi o meu C5 aqui. Talvez o melhor lance aqui seria um bispo D5. Tentando já aqui ativar esse bispo. Apesar de eu... A ameaça aqui pode ser bispo toma em F3, né? Mas você diz, mas aí tá dando padre bispo. Só que aí eu dobro os peões, né? Veja que a ala do rei dele vai ficar meio que destruída aqui. E aí a gente fica no mesmo patamar. Minha ala da dama tá ruim, mas a sua... Vamos supor, para vocês entenderem melhor. Vamos supor que as brancas jogou qualquer lance aqui, sei lá. Torre em D2 para tentar dobrar, né? Aí bispo toma. Vamos supor que toma aqui. O que eu tô dizendo é o seguinte. Agora, a posição desses peões aqui compensa a posição desses. São peões dobrados. E aliás, as brancas, as pretas aqui podem estar até melhor, né? Por causa das ilhas de peões. Veja aqui. As brancas elas têm uma ilha, duas ilhas, três ilhas. As negras só têm uma e duas. Ou seja, as negras estariam com uma estrutura relativamente melhor nessa situação. Então, uma certa ameaça, né? Bispo D5 talvez fosse melhor. Só que eu joguei C5. Na hora eu pensei em tirar o ponto de D4. Só que tem F4, né? Não é só E4 que eu tenho que tirar. Eu tenho que tirar F4. Então, essa ideia do cavalo vir para uma dessas casas era impossível de conter. Então, C5. Eu terei a casa E4, D4, a casa D4, mas deixei a casa F4. E que ele foi, né? Cavalo F4. Atacando o meu bispo aqui em E6. E aí eu cometei, provavelmente eu cometei a segunda imprecisão, que foi G5. G5 eu já fico ruim, porque já tem um H4 aqui tentando bater na minha estrutura. É claro que esse cavalo vai sair daqui, né? Cavalo toma E6. O plano das brancas era pegar o padre bispo. Aí E toma, aí F toma. E aí já tem uns ataques aqui nessa estrutura do negro. Essa estrutura do negro já começa a ficar fraca. E pior ainda, na verdade foi um erro de cálculo meu, porque o meu cavalo em F5, depois de um G4, que foi o que foi jogado, ele fica com poucas opções. Se eu vim para D4, eu tô perdendo o peão, né? Cavalo toma, peão toma. E aí torre toma. Eu perdi um peão nessa brincadeira, então meu cavalo não pode ir para D4. Cavalo em H4 é possível. Apesar de eu pensei, né? Analisei essa posição lá na hora. Cavalo toma, peão toma. E aqui parece que um F4 já dá uma vantagem muito boa aqui para o branco, essa situação. Em alguns tipos de finais já dá para fazer um peão passado aqui. De alguma forma, né? Com o apoio do bispo nessa diagonal, esses peões são muito fortes. E aí eu joguei, em vez de cavalo H4, eu fui com cavalo para G7. Aqui a situação do negro já é difícil. Porque, veja, esse cavalo aqui, ele não pode vir para nenhuma dessas casas. Nem essa, porque o peão está defendendo. Não pode ir para essa, porque não pode tomar o próprio peão. Não pode vir para essa, porque o rei está aqui, né?
Então veja, o meu cavalo ele não tem nenhuma casa para ir. Ou seja, é um cavalo morto. Esse cavalo aqui ele não faz nada. Eu tenho que dar um jeito de ativar ele. Para tentar alguma coisa durante a partida. Então depois de cavalo em G7, rei G2. Ele melhora o rei, né? Coloca o rei G2 já protegendo o cavalo. Uma das minhas ideias era ganhar tempo aqui em cima do cavalo. Com torre F8. Ele já coloca o rei protegendo aqui esse cavalo. E esse peão aqui de A3 também, de H3 também, por exemplo, em algumas variantes que avança aqui e toma aqui em G4, o peão de H3 já vai estar protegido. É um lance útil, né? Não sei se é o melhor, mas parece ser um lance interessante. Em G2. E aí eu tomei a torre em D1. Aqui não é tão... Porque eu tomando a torre em D1, eu tô dando a coluna pra ele, né? Veja. Antes eu tinha uma torre aqui disputando a coluna. Agora eu não tenho. Só quem tem a torre é o branco. Então, foi um erro posicional aqui também. Eu não devia ter tomado essa torre. Tem lances mais interessantes, como rei F7. Rei F7 parece ser o melhor, né, nessa posição. Porque aí não tem uma invasão aqui da torre via D7, que foi o que eu sofri na partida. O rei F7 parece interessante a opção rei F7. Só que aí eu troquei. Torre toma, torre toma. Eu pensei, pô, diminuir aqui as peças, tentar colocar essa torre na coluna F, tentar algum contra-jogo aqui. Só que eu fico mal com essa troca. Torre toma é bad demais. E aí torre F8, colocando aqui na coluna semi-aberta F. E aí bispo C1. Depois que eu joguei torre F8 que eu vi que bispo C1 é uma droga. Por quê? O que ele tá ameaçando? Ele tá ameaçando aqui um AH4. Só pra vocês verem, eu vou fazer um lance nada a ver aqui. Vamos supor que fosse a vez da branca. A6 não ajuda em nada aqui as negras. Aí as brancas podiam seguir com H4 aqui. Porque se tomar, já tem esse aqui, ó. Em H6. Então já é bem delicado aqui. E se deixar, as brancas têm essa ameaça e tem essa, ou seja, 3 ameaças, enquanto as negras só tem uma defesa e 2 defesas. Então o espião ia cair. Então, bispo C1, as negras começam a sentir aqui a preocupação aqui nessa ala do rei. Aí eu voltei a torre para H8. Sim, deixa eu voltar meu lance aqui. Bispo C1 eu voltei a torre para H8. Porque agora, vamos supor que se jogar esse. E aí eu posso ter aqui algum contra-jogo via H5. Abrindo aqui a coluna H. Ou G tomar H4 mesmo. E aí não pode tomar o peão, né? Veja que o peão não tá caindo. Na verdade as brancas vão ter que correr atrás para recuperar esse peão aqui de H4. Não pode tomar porque o bispo tá defendendo. Então elas dão um peão. Mas pode recuperar esse peão lá na frente, né? Só vendo que a ideia de torre em H8 é proteger o peão de H6. Então torre H8, só que ele joga bispo E3, ele não avança. Que é melhor, bispo E3 já pressiona aqui o peão de B4, de C5, peão de C5 na verdade. Se avançar, pode cair o de A6, por exemplo. E assim vai. E foi justamente o que eu fiz. Depois de bispo E3, na verdade eu joguei B6. Eu joguei B6 antes. Por que B6? A ideia de B6 é tipo... pessoal, desculpa. Eu pulei aqui alguns lances. Quando ele jogou bispo C1, eu não joguei torre direta aqui em H8.
eu acabei jogando um C4. O meu C4 aqui é o que eu queria deixar a estrutura, apesar de eu estar dando peão, apesar de eu estar dando esse peão aqui de C4, o meu bispo ele ganha vida. Veja que meu bispo ele ganha vida. E a estrutura do branco fica meio que debilitada, né? Se eu conseguisse levar meu rei, minhas peças aqui, eu sairia catando esses peões. A ideia era essa, é sacrificar o peão para tentar ativar esse meu bispo. Isso aqui ele também não tá fazendo nada. Ou seja, eu tô com quase 2 peças a menos aqui. As peças sem poder jogar. Então C4 foi uma ideia. Não sei se foi boa. Eu creio que não. Mas B toma C4. A estrutura do branco fica meio que debilitada aqui na ala da dama. E quando ele tomou, aí eu joguei. Aí foi que eu joguei a torre em H8. Ou seja, eu sacrifiquei o peão primeiro para depois jogar a torre em H8 e defender aquela ameaça do H4. Depois que ele jogou o bispo E3, atacando o meu peão de A. Aqui eu poderia ter jogado A6. Mas eu acabei jogando B6. Para diminuir o raio de ação do bispo. E aí cavalo D4. O ruim de B6. Veja que essa casa aqui é importante, né? Se o cavalo vir para aqui, de alguma forma, né? No caso essa manobra aqui, ele fica muito forte nessa casa. Foi justamente o que aconteceu. Quando eu jogo B6, bispo E3 e eu jogo B6, essa casa aqui ela fica sem nenhuma proteção. Veja que nenhuma peça negra protege essa casa. E aí a manobra com o cavalo D4 faz todo sentido, visando a casa C6. Cavalo D4. E tá ameaçando aqui, né? Já tá ameaçando aqui. Quando o cavalo estiver aqui, ameaçando o peão e ameaçando o bispo. É uma ameaça aqui dupla. Claro que o bispo está protegido, mas ameaça o peão lá de A7. Eu acabei jogando A5. Para evitar que o cavalo chegue aqui e tome esse peão. Ele jogou A4. Meio que parando a minha estrutura de peões aqui. Veja que eu não posso jogar um B5 que ele está tomando de peão. Esse peão aqui está paralisado também, não pode andar. O único que pode andar é esse aqui. Se em algum momento jogar C5, o cavalo entra e esse ponto aqui vai ficar débil para sempre, né? Depois uma torre pode vir aqui e tomar esse peão facilmente. Então provavelmente eu não posso jogar aqui o C5. C6 também porque o cavalo tá tomando, né? O cavalo tá tomando, depois tá caindo aqui o bispo. É muito complicado aqui algum avanço de peão. Aí eu joguei torre em H7. Porque tem umas ameaças aqui com cavalo em C6. E aí a torre entrando em D7 em algum momento. Em D8 também. Se esse bispo sair daqui, se eu tentar ativar esse bispo aqui e o cavalo já estiver em C6, a torre pode entrar via D8. E se essa torre continuar aqui em H8 eu perco. Por isso que eu joguei torre em H7. Aqui eu não posso jogar de cavalo, como eu já falei. O cavalo tá morto. Um H5 aqui em algum momento ele não faria nada, né? Ele não ia tomar. Ou ele deixaria eu avançar, o peão ia ficar aí. Se eu tomasse, ele tomava de G e o cavalo continuou sem casa. Então é complicado aqui pro negro achar algum lance útil. E aí eu joguei torre em H7. Quando ele jogou o cavalo em C6, eu joguei a torre em H8. Eu não tenho um lance útil. Veja que qualquer lance aqui, por exemplo, rei em F8, a torre já entra aqui em D7 e é muito ruim aqui pro negro segurar essa torre. O peão já começa a cair. Muito difícil mesmo. Talvez depois do A4, torre F8. Aqui nada funciona aqui pro negro. O negro já tá muito ruim aqui nessa posição. Mas vamos seguir. Torre H7. Cavalo C6. Torre H8. Joguei torre em H8. Botei a torre para H8. Foi assim que seguiu a partida. E aí ele seguiu com C5. E aí eu abandonei a partida. Foi uma partida rápida.
Eu creio que não durou muito tempo. Acho que não foi uma partida que durou menos de 1 hora e meia. Infelizmente acabei jogando um sistema que eu não conhecia tão bem. Talvez a minha estratégia tenha sido equivocada de jogar uma coisa sólida. Eu podia ter jogado coisas, apesar de não ser sólidas, mas que eu tenha um conhecimento maior. Acabei jogando a berlinesa, foi a primeira vez que eu joguei a berlinesa e acabei perdendo. E então não é porque eu acabei perdendo que eu vou parar de jogar ela. Não é assim que funciona. Agora eu tenho que estudar e começar a fazer melhores partidas com essa variante. Uma variante que eu acho que é sólida, só que nessa partida eu cometi várias imprecisões e acabei perdendo ponto cheio. Sim, só explicando aqui que o C5 já é muito forte, né? Como eu segui, por exemplo. O que é que o preto vai fazer aqui nessa posição? Se tomar, vamos supor que toma. Um exemplo, vamos ver as variantes aqui. Se eu tomar o peão, cavalo toma 5. E aqui esses dois peões, ó, cavalo toma 5. E esses dois peões são muito fracos. Vai cair aqui com certeza. Os dois. Então a posição já é muito ruim. Por exemplo, se eu tomar de bispo, o que acontece? Torre D8, aquele tema que eu falei pra vocês. Rei F7 e a torre tá caindo lá em H8. Então se o bispo sair, porque o bispo ele defende essa casa aqui de entrada da torre branca, né? Então quando o bispo sai, a torre entra sem pensar duas vezes. O que podia fazer mais aqui? Tomar de peão de bispo, vocês vão ver que é ruim. Então, sei lá, Rei F7. Rei F7 leva a cravada aqui, né? E aí tá perdendo aqui. Tem que jogar torre em E8. Aí C toma BC, já deve ser decisivo, né? Toma e bispo toma. Vai cair o outro peão aqui. Já é muito complicado também para as negras. Torre em F8 talvez seja o melhor lance. Colocando a torre perto do rei. Agora aquela variante com torre D8. Rei em F7 e aí tá protegendo a torre. Só que aqui segue, né? A mesma coisa. C toma B6. C toma B6. Bispo toma B6. Então foi isso. Acabei perdendo a partida. Nessa rodada. Nessa quinta rodada. Estou com 3 vitórias e 2 derrotas. E daqui a pouco tem a próxima rodada, às 19 horas, a sexta rodada. Colocarei o vídeo assim que eu chegar em casa. Valeu, galera. Até a próxima. Fui.